Já entrou, né? Mas eu não tô vendo. Ah, sim. Agora, boa tarde a todos e a todas. É um prazer recebê-los aqui. Nós estamos começando a segunda live, né? A live da revista M. Hoje nós temos como tema para essa live ritos fúnebres e cemitérios em tempos de epidemias, né? Então, nós temos duas convidadas, né? A primeira convidada é a Cláudia Rodrigues, que é professora associada da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, no departamento e no programa de pós-graduação em História. É bolsista em produtividade do CNPq, pesquisadora e líder do grupo de pesquisa Imagens da Morte, a Morte e o Morrer no Mundo Ibero-Americano. É também exílio, colônia e império, mais especificamente sobre história da morte, costumes fúnebres, testamentos, religião, religiosidades, escravidão e africanidade. Né? A nossa segunda convidada, é um prazer receber, é a Mísia Resink. A Mísia é doutora em Antropologia Social e Etnologia pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris, é bolsista em produtividade do CNPq. Atualmente, a Mísia realiza seu pós-doutorado na Holanda, na Universidade de Utrecht, com imigrantes católicos de língua portuguesa. É professora de Antropologia no Departamento de Antropologia e Museologia da pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco. Desenvolve pesquisas na área de antropologia, com ênfase em antropologia da religião e antropologia da morte, né? Aqui junto comigo está a Renata Machado, né? Queria deixar a Renata fazer a saudação inicial dela. Olá, boa tarde. Sou a Renata Machado, hoje eu vou acompanhar aqui com a Andréia. Sou graduada em Psicologia, mestre em Ciência Social pelo FRJ e doutoranda no mesmo instituto. Temos também a Adriane Piovesan, né, que está nos bastidores, nos ajudando, que junto comigo e com a Renata estamos organizando essas lives, né? Então, imediatamente, eu queria passar a palavra para a Cláudia Rodrigues. Ela vai fazer uma pequena apresentação com títulos de epidemias, cemitérios e rituais fúnebres no Brasil. Cláudia, fique à vontade. Obrigada, Andréia. Olá a todas, as organizadoras dessa live, Mísia e aos colegas que estão do outro lado nos assistindo. Eu vou pedir para a Andréia apresentar uma imagem a partir da qual eu vou iniciar essa fala. A imagem 1, por favor, Andréia. Obrigada. Dentre os vários elementos da atual epidemia de Covid-19 no Brasil, tem sido recorrente a divulgação de imagens da abertura incansável de covas para a sepultura de grande número de mortos. Nessa imagem vocês podem ver algumas das que têm se repetido bastante, com covas paralelas, inclusive com covas comuns, algo que nessa altura do século XXI a gente não imaginaria, né, com o qual nos depararíamos. No lado direito da imagem vocês estão vendo também um grande bloco de gavetas para sepultura, ou seja, espaços criados para sepultar, para inumar uma grande quantidade de pessoas. Outros aspectos, além desses, têm sido recorrentes também, na medida em que representam um abreviamento, restrição ou a impossibilidade de se realizar rituais fúnebres costumeiros, e que têm originado inúmeros relatos de tristeza e de dor. Os surtos epidêmicos sempre existiram ao longo da história e continuarão a existir. Entretanto, quando analisamos pelo olhar da história da morte, podemos perceber que foram justamente nas ocasiões das grandes epidemias
é que surgiram significativas transformações nos costumes funerários. E nós estamos vivenciando esse momento. Para organizar essa nossa conversa, eu resolvi separar 2 exemplos referentes ao Rio de Janeiro do século XIX, quando era a corte, a capital do Império Brasileiro. Primeiro, de fatos que levaram, surtos epidêmicos que levaram à criação dos cemitérios públicos tradicionais, como os que a gente conhece hoje, com túmulos e mausoléus mais antigos na entrada do cemitério, em comparação com os atuais cemitérios-parque, como os Jardins da Saudade, em que você vê basicamente grama e não vê grandes construções tumulares. E um segundo caso que eu vou também analisar são os surtos que originaram as propostas de cremação de cadáveres. Em relação ao primeiro caso, entre fins de dezembro de 1849 e final de agosto de 1850, o Brasil e o Rio de Janeiro, em particular, foram atingidos pelo primeiro grande surto de febre amarela da nossa história, que causou uma mortandade muito grande, e no caso do Rio de Janeiro, a quantidade de mortos representou cerca de 1/3 da quantidade de óbitos no país. Antes de enfocar de que forma essa epidemia modificou alguns dos costumes fúnebres então predominantes, é preciso recordar um pouquinho quais eram essas práticas funerárias, destacando que a gente está se referindo a um país que tinha o catolicismo como religião oficial. Então eu vou priorizar esse aspecto dos sepultamentos e rituais católicos adotados por ocasião da morte. Então, os sepultamentos eram feitos dentro ou em torno das igrejas. Renata, por favor, perdão, Andréia, você pode passar a segunda imagem? Essa de uma prática pouco conhecida, né, da maioria, né, da população, porque as igrejas hoje em dia não têm mais essa configuração. Vocês estão vendo na parte superior direita mulheres sentadas numa igreja esperando pelo momento da confissão. É uma igreja do centro da cidade do Rio de Janeiro, se não me engano é a Candelária, é uma imagem de Debré, e elas estão sentadas sobre sepulturas, não são tapetes. Do lado esquerdo dessa imagem, vocês veem uma pessoa abrindo uma cova, enquanto há uma cerimônia religiosa também acontecendo na igreja. Embaixo, uma cena preparada para um velório, um espaço armado, né, em negro para a realização de exéquias. Então, essas práticas da sepultura em torno das igrejas existiram desde o período colonial e conviviam junto com alguns cemitérios, e aqui no caso do Rio de Janeiro, cemitérios que eu venho chamado de voltados para os desprivilegiados, como escravos cujos donos ou parentes não pudessem pagar por uma sepultura dentro ou em volta da igreja, principalmente em volta da igreja, escravos recém-chegados do tráfico africano, chamados pretos novos, que morressem nos mercados, hereges, numa sociedade predominantemente católica, obviamente, o sepultamento de quem não é católico vai ser em outro espaço, indigentes, suicidas e os sentenciados à morte. Dentre os rituais, nós podemos destacar a prática de os párocos levarem os últimos sacramentos da penitência, extrema-unção e eucaristia aos moribundos, às suas casas, geralmente a pé e em procissão, uma vez que eles atendiam aos moradores daquela paróquia. Estamos aqui falando da área que hoje é a área central da cidade. As casas e igrejas eram armadas para o velório, com panos pretos, cadeiras, bancos para os presentes. Como vocês estão vendo aqui nessa imagem de baixo, né, que era uma base para depositar o morto, geralmente em caixão, mas destacando que o caixão não era usado para sepultura, mas só para transporte do cadáver.
tocheiros, castiçais com velas, dentre outros. Muito obrigada, André, pode retirar. Os mortos eram levados em cortejo de casa para as sepulturas nas igrejas onde eles tivessem escolhido serem sepultados, antes de serem encomendados pelo pároco, e também quando se realizavam missas de corpo presente e outras cerimônias. O avanço da epidemia de febre amarela em fevereiro de 1850, na cidade do Rio de Janeiro, no entanto, implicou alterações provisórias nessas formas de rituais. Foram proibidas as armações para o enterro nas casas, bem como as encomendações de cadáveres nas igrejas, devendo as encomendações ser feitas em casa. Foi determinado que os mortos fossem depositados em caixões de madeira, hermeticamente fechados, o que não era prática comum, e conduzidos assim até a igreja e de lá diretamente para a sepultura sem grandes cerimônias. E proibiram-se os dobres dos sinos, que eram usados para noticiar as mortes e sepultamentos do entorno de serra daquela igreja. O objetivo era não pressionar os doentes e as pessoas que estivessem acamadas, e alguns, inclusive, em situação entre vida e morte. Apesar dessas proibições, é importante destacar que os enterros nas igrejas não foram proibidos. Ainda seriam mantidos com a observação das autoridades sanitárias de que não se multiplicassem sepultamentos numa mesma igreja. Só que um mês depois desse período de fevereiro, as mortes começaram a aumentar enormemente. Para a época, obviamente. No caso do Rio de Janeiro, em 15 de março, se chegou ao pico de 120 mortes naquela data. A consequência disso foi que no dia seguinte foram proibidos, aí sim, os enterros nas igrejas. A gravidade dessa epidemia de febre amarela foi tanta que, em setembro, depois que o surto foi amenizado, o governo imperial passou a proibir de vez o enterro dentro das igrejas, determinando que fossem criados, finalmente, cemitérios públicos extramuros, ou seja, fora dos limites da cidade. E, ao fazer isso, se adotava as orientações médico-higienistas que, por cerca de meio século, por cerca de um pouco mais de 50 anos, desde 1798, vinham sendo disseminadas, cada vez mais divulgadas, para se tentar convencer as autoridades municipais e imperiais, a partir de 1822, no caso das autoridades coloniais até a independência, a criar cemitérios extramuros, sugestões médicas que não eram cumpridas. E foi com a epidemia de febre amarela de 1850 que, finalmente, as ideias médicas que tinham como base a teoria miasmática, segundo a qual os vapores emanados do processo de putrefação dos cadáveres no interior das sepulturas, dentro do interior e no entorno das igrejas, contribuiriam para causar ou para intensificar epidemias. Então, por determinação do governo imperial, foram criados 2 cemitérios públicos nos limites da cidade do Rio. Um mais ao norte, que foi o cemitério de São Francisco Xavier, na então chamada Ponta do Caju, que hoje a gente conhece como São Cristóvão, em dezembro de 1851, quando passou a funcionar. E o outro mais ao sul, no cemitério São João Batista, em Botafogo, um ano depois, em dezembro de 1852. A existência desses cemitérios contribuiria progressivamente, ao longo das décadas, para impor modificações também nos rituais, na criação também de novos rituais. Algumas dessas mudanças foram a diminuição dos cortejos fúnebres a pé pela área central da cidade, sendo necessário agora se deslocar com o meio de transporte até as extremidades da área urbana, a progressiva perda da influência da Igreja Católica sobre as práticas funerárias,
na cidade, que passaram a se concentrar e se realizar cada vez mais dentro dos muros dos cemitérios, distantes das igrejas paroquiais, e a possibilidade também de as pessoas comprarem terrenos nos cemitérios para erguerem túmulos, mausoléus e eternizar a memória dos mortos de sua família, afirmando a importância, o papel dessa família, o que não ocorria nos enterramentos das igrejas. O desenvolvimento também de um novo culto familiar dos mortos foi a grande novidade trazida também pelos cemitérios. O clero cada vez menos tem interferência nesses rituais, e as famílias passam a gerir esse contato com os mortos, nas visitas que fazem aos cemitérios, corriqueiramente, seja para manter a limpeza e conservação dos túmulos, ou em datas importantes para a família, e também no dia de finados. A partir, então, da década de 1850, esses cemitérios públicos seriam criados também em outras regiões do Império Brasileiro, principalmente das áreas portuárias e mais povoadas. Interessante a gente lembrar, né, que um fator que mostra o peso das epidemias nesse processo é o caso de Salvador, na Bahia. Estudado por João José Reis, se verificou lá que em 1836 as autoridades locais determinaram o fim dos enterros nas igrejas e a criação de um cemitério público extramuros, sendo que após a criação do cemitério, a construção e no dia da inauguração, houve uma grande revolta popular liderada pelas irmandades religiosas, uma revolta que destruiu o cemitério e os sepultamentos voltaram para as igrejas. Em 1855, finalmente se conseguia inaugurar esse cemitério, justamente por conta do grande surto de cólera morbo que atingiu a cidade de Salvador. Então, a gente pode ver, nesse primeiro momento, como um surto epidêmico pode criar uma construção que hoje para nós é muito comum, mas era altamente... era nova naquela época. E o segundo exemplo que eu gostaria de trazer aqui é o caso em torno do surgimento de críticas a esses cemitérios que foram criados. Décadas depois, já em torno dos anos de 1870, 1880, nós vamos assistir ao desenvolvimento de críticas a esses cemitérios, principalmente no contexto da emergência de novos picos de epidemia da própria febre amarela, que não havia desaparecido de todo do país, e no caso do Rio de Janeiro, voltou em alguns momentos, mas de forma menos avassaladora, sendo que em alguns anos das décadas de 1870 e 1880, novos picos começaram a colocar para alguns médicos sanitaristas a reflexão sobre o que estaria representando a superlotação vista, segundo eles, dos cemitérios, principalmente com o avanço das casas de residência e de comércio em torno dessas necrópolis. Médicos químicos, como Domingos Freire, por exemplo, começaram a adotar, a propor a adoção da cremação de cadáveres, que era vista como uma forma de destino do cadáver mais limpa do que a inumação. E era moda na Europa a partir daqueles anos de 1870. Essas ideias foram polemicamente discutidas nesse período do final do século XIX, e algumas autoridades imperiais, como o ministro dos Negócios, Leão Veloso, em 1883, chegou a mandar construir um forno crematório no cemitério de Jurujuba, em Niterói, e um cão chegou a ser incinerado como teste. Mas a ideia não rolou, inclusive o próprio Leão Veloso perdeu o cargo. O que explica esse fato, certamente, era o peso da tradição da inumação numa sociedade cristã católica como aquela sociedade imperial. A proposta foi fortemente criticada pela opinião pública, como a gente vê nos jornais da época,
E a hierarquia da Igreja Católica denunciou como uma prática que afrontaria gravemente o dogma da ressurreição, porque, segundo o catolicismo, os mortos dormiriam, a partir do sepultamento, um sono sagrado nessa sepultura até o momento da ressurreição, quando corpo e alma seriam reunidos para a realização do juízo final após a segunda vinda de Cristo à Terra para julgar vivos e mortos. Então, nesse sentido, a Igreja Católica preconizava a inumação em terreno sagrado. E outro argumento era que, com a cremação, você perderia a referência do túmulo e do culto dos mortos em dia de finados. A forte tradição católica daquela sociedade e o poder da Igreja foram fundamentais para uma espécie de engavetamento dessas propostas. E a gente pode até cogitar que isso se deu paralelamente a uma amenização dos surtos de febre amarela. E o exemplo desse peso da tradição é que o primeiro crematório foi inaugurado no Brasil só 100 anos depois, em 1974, em São Paulo, no cemitério, né, do crematório da Vila Alpina. E no Rio de Janeiro, em 1995. Hoje é uma prática que já vem sendo aceita e se desenvolve, inclusive, já nos subúrbios do Rio de Janeiro. Em 1964, por exemplo, o Vaticano passou a reconhecer a cremação desde que as cinzas fossem enterradas e depositadas em lugares sagrados. Então, para concluir, a gente pode perceber como os atuais cemitérios tradicionais e as práticas de cremação que hoje a gente vê como comuns e aparentemente como sempre tivessem existido, foram frutos e resultados de transformações em decorrência de surtos epidêmicos. A grande questão que se coloca hoje é sobre que impactos esse novo surto que nos atinge agora da Covid-19 pode trazer para para as práticas funerárias, para os espaços de morrer. Mas isso é uma coisa que a gente conversa daqui a pouco. Obrigada. Obrigada, Cláudia, maravilhosa a sua exposição, como sempre, né? Eu vou imediatamente passar a palavra para a Mísia Resink, né? A Mísia vai falar um pouquinho para a gente sobre as suas primeiras reflexões sobre rituais fúnebres a partir dos Países Baixos, conexões com o Brasil em tempos de Covid. Mísia, fique à vontade para falar. Aqui é boa noite, né? Estou aqui, já são 10h30 da noite, mais ou menos, e eu primeiramente queria agradecer ao convite de Andréia e da revista M de participar dessa live, e estou feliz, assim, um pouco de conexão. Hoje em dia tem essa vantagem, né, da gente estar no mundo e tá conectando-se, né? Bom, eu vou falar um pouco, tentar fazer essa conexão mas entre Brasil e Holanda, mas mais para o final da minha fala. Mas eu gostaria, primeiro eu vou começar a falar um pouco sobre, enfim, apresentar um pouco a Holanda a partir da perspectiva dos ritos fúnebres, né? Mas antes eu preciso falar que a Holanda, como é um pouco conhecida, né, um país que teve europeu, que dentro do ponto de vista político, social, político, dentro do estado do bem-estar social, apesar de ser há mais de 10 anos, né, governado pela direita aqui, né, pelo partido de direita aqui, mas a base, digamos assim, a lógica, né, ideológica do país é da preservação, apesar das pressões neoliberais, né, de certa forma continuar mantendo aqui a base daquilo que seria um estado de bem-estar social. Estou falando isso porque isso vai ter um impacto nas políticas e nas medidas que são realizadas para enfrentar o Covid, né, dentro da pandemia, e que tem impactos também na maneira, nos ritos e na maneira como as pessoas vão lidar com a morte. Então, é importante também chamar a atenção para o fato de que a Holanda, ela era
tradicionalmente, os especialistas, historiadores holandeses, os antropólogos, sociólogos que estudam a sociedade holandesa, costumam dizer que a Holanda, ela, até mais ou menos os anos 60 do século passado, ela se baseava em 4 pilares, né? Um pilar católico, um pilar protestante, um pilar da social-democracia, socialistas, e um pilar dos liberais, né? E esses 4 pilares, isso implicava em dizer que a Holanda, ela era dividida, né? Havia quase como se fossem 4 estados dentro de um mesmo estado, assim, entre aspas, o estado aqui, em que uma comunidade, uma cidade, por exemplo, se ela era católica, ela tinha um jornal católico, ela tinha uma escola católica, ela tinha uma universidade católica, enfim, você tinha, os católicos participavam dentro da bolha católica, os protestantes dentro da bolha protestante, os sociais-democratas dentro da bolha social-democrática, e assim vai. Mas no processo, depois da Segunda Guerra Mundial, há uma transformação muito grande na Europa, com a Segunda Guerra Mundial, e no final da Segunda Guerra Mundial, e você começa a ter um processo mais intensificado do que aqui na Holanda se chama de ontkerkelijking, que é a desinstitucionalização religiosa, né? Você deixa de ser ligado. Então, esse sistema dos 4 pilares, ele se dissolve um pouco, vai se dissolvendo cada vez mais, e a partir dos anos 60 vai se instaurar um novo modelo, que eles chamam do poldermodel, que é a ideia de que até hoje se vê, sobretudo na política, que é do consenso. A busca sempre pelo consenso dos diferentes grupos e buscar sempre o meio termo, o consenso. Enfim, nesse processo de desinstitucionalização religiosa, você vai ter uma virada do ponto de vista percentual na sociedade, apesar, né, você vai ter uma grande influência, que é a afluência de um grupo de imigração. Então, hoje em dia, 25% mais ou menos da população holandesa, ela é de origem de migrantes fora da Europa, mas também migrantes de dentro da Europa, e isso tem um impacto, né, com a chegada de outras religiões também, mas do ponto de vista estatístico, o que você tem na Holanda é 49% das pessoas se dizem religiosas e 51% se dizem não religiosas. Para a maior parte dessas não religiosas, a ideia de não religiosidade está diretamente ligada à ideia de estar ou não relacionado a um tipo de religião, um tipo de igreja. Ou seja, a institucionalidade é importante na definição dessa não religiosidade. Então, não quer dizer que seja necessariamente um materialismo, né, que impera, mas sim que as religiões tradicionais, elas não dão mais conta, não tem mais sentido para as pessoas. Desses 49%, o que você tem hoje em dia seria em torno dos 25% são católicos, 14% são protestantes, dentro das igrejas tradicionais protestantes, né, que tem que elas, a partir do começo do século desse século XXI, elas se uniram, e você teria aí uns 6% de outras religiões, dentre as quais uns 5% aí podem ser evangélicos, vamos dizer assim, um caldo aí de várias religiões. E entre os muçulmanos, eles são uns 5, 6% mais ou menos, também, uns 4%. Então, o que a gente tem na Holanda, né, nesse sentido, vai ter um impacto, obviamente, todo o sistema funerário do país, né? Assim, um pouco do que foi falado por Cláudia, né, a gente vê também aqui essa repercussão que teve, né, das transformações, ela também vai ter aqui na Holanda. Na Europa, e claro, começou um pouco antes, todas essas discussões do enterramento extramuros, intramuros, a higienização, a medicalização, a cada vez mais o Estado tirando a autonomia e o domínio, né, o monopólio das igrejas, das religiões, cada vez mais indo para a mão do Estado e depois, e claro, dependendo do tipo de Estado, também para a mão de empresas privadas. Agora, em termos da Holanda, ela vai ser um pouco diferente, porque, como estava falando, você tem uma forte presença protestante na Europa, e com a reforma protestante, a ideia, segundo a lógica protestante, que a morte morreu
acabou, no sentido de que ou você vai para o céu ou vai para o inferno, você não tem mais, não tem o meio termo, não tem o purgatório, você não pode mais ajudar a alma, então a pessoa é salva na vida e a morte já está resolvida. Então, há um processo de minimização dos enterros, né, do sistema funerário como um todo, já no século XVI acontece essa separação entre religião e processos, né, e funerários. Então, assim, nesse sentido vai ser um pouco diferente dos países católicos, né, em que o monopólio da Igreja Católica ela permanece muito forte por causa das consequências, né, em relação ao destino das almas, né? E isso, não vou entrar aqui em detalhes aqui, me demorar nisso, mas isso vai ter um impacto importante, porque tradicionalmente na Holanda, a gente vai vendo, tirando dentro do campo, né, do círculo católico, você vai ter já essa hegemonia, ideologicamente falando, o calvinismo durante até a metade do século passado, o calvinismo era hegemônico aqui, ideologicamente falando. Então vai ter esse descolamento entre entre a igreja e os rituais fúnebres, já, né, com menor impacto das instituições religiosas. Então, já no final do século XIX, começo do século XX, você já vem a ampliação das empresas privadas, né, que aqui, a partir final do século, começo do século XIX, 1915, mais ou menos, começou a ser chamado de Uitvaartbezorgers, que quer dizer que são as empresas as casas funerárias, né? E essas casas funerárias, elas vão ampliando, e aqui, com o processo também de desinstitucionalização das igrejas, o que vai acontecer é que cada vez mais os ritos fúnebres eles vão acontecer, em sua maioria, nos centros funerários, né? É importante dizer também que vai ter um impacto muito grande aqui na Holanda a questão da cremação. A cremação aqui, ela começa a ter uma certa autorização no começo do século XIX, 1915, mais ou menos, mas ela só vai ser legalizada, realmente autorizada com leis, disciplinando a partir em 1955. Então, havia uma pequena quantidade de cremações nos primeiros anos, mas hoje em dia, segundo os dados mais recentes, a cremação ela é a escolha em torno de 60% das pessoas que têm algum tipo que são enterradas, que morrem, né? Então, 60% dos mortos, eles são cremados aqui, mais ou menos, e isso vai ter, claro, obviamente, um impacto, né, nas formas rituais fúnebres. E isso acelerou esse processo a partir dos anos 90, né, e chegando mas já vinha, claro, crescendo, mas há uma aceleração a partir dos anos 90, e isso vai ter um certo impacto. Então, o que você tem aqui é uma distinção que vai ter entre o que eles chamam de begrafenis, que é os enterros, né, o enterramento, e o crematie, que é a cremação, que esses dois modelos estão dentro do que eles chamam de uitvaart, que são os ritos fúnebres, né, ou as cerimônias fúnebres em geral. Bom, enfim, do ponto de vista mais clássico, tradicional, né, ou seja, um pouco anterior ao Covid, o que se costumava fazer aqui você tem ainda, sobretudo do ponto de vista dos católicos, você tem os ritos fúnebres, ou o velório, que poderia acontecer na igreja. Mas, de uma maneira geral, como eu falei, a maior parte dos ritos, eles se dão nesses centros nos Begrafenplaats, ou crematórios, que tem todo um conjunto de facilidades, né, em uma infraestrutura para fazer
os enterros segundo as regras daqui, né? Há também a possibilidade de você fazer o enterro em casa, o enterro não, o velório em casa, né? A parte das cerimônias em casa, e tem a possibilidade também, no caso das pessoas idosas que moram em casas, né, geriátricas, né, que tem toda uma infraestrutura aqui para velhos. Nessas casas geriátricas também existem espaços, né, essas salas, para se velar e para preparar o corpo. Então, em princípio, falando mais especificamente dos centros, né, dos centros fúnebres, né, aqui, você tem nesses centros fúnebres, você vai ter a infraestrutura para a realização das práticas fúnebres, né? Então, você vai ter uma sala, que é a sala que a gente chamaria, poderia traduzir como uma sala do velório. São salas, né, mais ou menos de pequeno tamanho, onde o corpo é exposto, com o caixão aberto, e que tem cadeiras para as pessoas sentarem. Aqui é tudo um pouco muito, muito regulado, então você tem que... se não é assim, vai chegando as pessoas, você marca horário para visitar, né, tem toda a porta é fechada, não é um lugar aberto, e aí as pessoas vão visitar os parentes, visitar o corpo, né? Depois desse período, o corpo é fechado, né, o caixão é fechado, aí você vai, o corpo ele é encaminhado para o salão onde vai ter, é como se fosse um auditório, né, e onde vai estar lá o caixão, com flores, com quem quiser botar, talvez velas ou não, onde vai ter a cerimônia de despedida, que pode ser uma cerimônia religiosa ou não. E depois disso, você teria ou o enterro ou a cremação. Mas aí tem alguns detalhes que eu passei que eu acho que é importante falar. Primeiro, é que, diferentemente do Brasil, em que a gente enterra até 24 horas, aqui é o contrário. Segundo a lei, que eles chamam aqui Wet op de Lijk Bezorgen, eles são é o conjunto de regras que regulam os enterros, a cremação, o velório, a autópsia, a causa-mortes, etc. e tal, toda a regulamentação. As pessoas, quando morrem, depois da declaração da morte, né, por uma autoridade médica, né, especialista, tem que demorar pelo menos 36 horas para poder esse corpo ser enterrado ou cremado. E, no máximo, 6 dias úteis. Então, o primeiro período, né, que segundo alguns, uma antropóloga aqui holandesa, ela vai chamar de PMI, né, que é Post-Mortem Interval, e que é nesse período que o corpo vai ficar nessa sala do velório, mas ao mesmo tempo, primeiro ele vai vai passar pelos ritos de oblação, que, né, Luiz Van Sant Thomas chama ritos de oblação, que eu também uso essa categoria, em que o corpo ele é cuidado, ele pode ter processo de tanoxtopracia, eita agora, que é exatamente você maquiar ou não, ou simplesmente a arrumação, limpar o cadáver, vestir na roupa que a família decide e tal. E você tem também o período também burocrático, que você precisa realizar todas as questões burocráticas que permitem enterramento e depois processos sucessórios, etc. E nesse período, que também é o período da visitação. 6 dias úteis, o que quer dizer que se pega um final de semana, você pode ter até 9 dias de velório. Depois disso, você também tem um costume que tem aqui, né, como eu falei do velório, esses centros de cemitério, né, de fúnebres, primeiramente, eles têm um salão de recepção, onde as pessoas são recebidas. Esse salão de recepção, normalmente, eles são divididos em 2 lugares. Um lugar onde só a família pode entrar, e ali é onde, normalmente, para dar privacidade à família, aquelas pessoas que choram mais ou menos, então é ali, mas a família pode sair e cumprimentar as pessoas que chegam, né, que ficam no salão maior de recepção. Isso antes da cerimônia.
a partir daí, as pessoas são encaminhadas, né? Quando chegar a hora marcada, as pessoas são encaminhadas para a cerimônia. E essa cerimônia, como eu falei, elas podem ter um cunho religioso, ou elas podem ser completamente laicas, né? Com conteúdo espiritual ou não, ou puramente sem referências religiosas, né? Elas podem ser, nesse sentido, não religiosas. E tem todo existe todo digamos, um processo de um ritual, as etapas, mas há algo que é comum e que vem crescendo e que faz parte da ideologia e de um valor que é considerado aqui como um grande valor na Holanda para os rituais, que é a ideia da personalização, né? O cadáver, a pessoa morta está no centro, né, do ritual, mas o ritual em si, ele tem que ser pensado como algo criativo, como algo personalizado, característico, diferente das outras. Eu acho que meu tempo está acabando. É isso, André? Pode terminar, pode terminar. Eu acho que tem muita coisa para falar, mas eu vou pular um pouco, porque senão não dá tempo. Então, mas só para completar, e depois disso, depois que acaba a cerimônia, há dois movimentos. Se você está se o corpo vai ser enterrado, segue-se para o lugar do enterro, do sepultamento, faz a cerimônia de sepultamento, volta-se para o salão de recepção e ali tem o que eles chamam do catering, que é a alimentação, a comensualidade. Se as pessoas não vão, se as familiares não vão acompanhar o corpo até a cremação, até o forno, eles passam direto para o salão de recepção, o catering, e ali eles vão comer e beber. E é ali que há uma certa comensualidade, um momento de compartilhar, né? De forma menos formal. Então, isso, digamos assim, é o modelo ideal dos ritos fúnebres na Holanda. O que acontece com o Covid aqui? Né? O que acontece com o Covid aqui, que a gente já está num processo de relaxamento do lockdown aqui, que foi feito de maneira... atrasou um pouco as medidas, foi um pouco titubeante, mas, enfim, depois as medidas foram tomadas e a situação aqui está bastante controlada, né? Mas o que antes de mais nada, é preciso dizer que aqui o princípio da maneira como foram feitas as medidas de lockdown aqui, né, para o combate ao Covid, ele vai se basear num valor, numa ideia de si que os holandeses têm, de que eles respeitam as regras e de que eles vão cumprir as regras. Então, não precisa ter um policial atrás, porque eles são autodisciplinados e eles vão simplesmente obedecer às regras. É um pacto social, tem um contrato social e você vai obedecer. Então, as primeiras regras, não é, o lockdown daqui não foi um lockdown como na Itália, né? Mas as coisas passaram a funcionar, muitas coisas continuaram funcionando, como, por exemplo, lojas de roupa, né? Mas os bares, restaurantes, escolas, universidades e lugares de shows, cinema, teatro, tudo isso foi fechado, o trabalho, ele foi recomendado fazer em casa, e só as profissões vitais aqui você podia fazer fora de casa, né? Então, você tinha um forte lockdown também, mas não tinha proibição de você estar na rua, desde que a regrinha de ouro seja cumprida, que aqui a regrinha de ouro seria não apertar a mão e manter as mãos sempre lavadas e manter a distância de 1,5 metro. No começo, houve um pouco houve uma certa decepção, porque apesar de mais de 70% da população se prender às regras, uma parte da população não se ateve às regras e, enfim, foi necessário, então, vir com medidas mais rigorosas, com a aplicação de multa, e aí nesse momento foi proibido mais de 2 pessoas andarem juntas, se você tem que manter 1,5 metro de distância, então houve um rigor maior, as praias foram fechadas, parques foram fechados, porque não estava sendo possível manter esse distanciamento.
Então, toda a atividade social, em geral, econômico-social aqui na Holanda, ela hoje em dia ela é baseada na regra de 1,5 metro de distância. Então, nesse processo de abertura, de flexibilização, os bares vão voltar a funcionar, os restaurantes já voltaram a funcionar a partir de 1 de junho, mas tudo tem que ser a partir de 1,5 metro de distância. Qualquer coisa que volte a funcionar tem que obedecer 1,5 metro de distância. Então, os bares funcionam basicamente, o restaurante com 30% da sua capacidade, né? Cinema, 30 pessoas no cinema só, 30 pessoas em show, isso. Então, essas regras, elas também vão atingir os funerais de pessoas mortas por Covid ou não. Então, até o dia 1º de junho, por exemplo, os funerais só podiam ser atendidos, no máximo, com 30 pessoas, incluindo os funcionários, os especialistas, né, fúnebres. E desde que mantendo 1,5 metro de distância entre, né, o público, né, o assistente. A partir do dia 1º de junho, isso ampliado, porque foi 30% excluindo, ou 30 pessoas excluindo os funcionários do cemitério e da casa funerária, e a partir do 1º de julho, pode ser que isso seja ampliado para 100 pessoas, mas ainda vai depender de como as coisas estão acontecendo. Então, esse é um primeiro impacto, porque você vai ter uma quantidade pequena de pessoas. Até o dia 1º de junho, não era possível fazer o catering, ou seja, não era possível ter a comensualidade. Então, essa parte do ritual foi abolida. Ela passa a voltar agora com 30 pessoas. A partir do dia 1º de junho, voltou a ser possível fazer o catering, a comensalidade, mas desde que mantendo sempre os 1,5 metro de distância entre as pessoas, né? Então, essa regra vai regular tudo. Então, coisas que antes era possível, por exemplo, na morte de uma pessoa, o familiar podia cuidar do corpo, podia arrumar o corpo, podia banhar o corpo, né, limpar o corpo junto com o agente funerário. Mas, a partir do Covid, tornou-se impossível realizar esse tipo de ação. Então, algo que antes havia uma tendência aqui de incluir cada vez mais a ação dos familiares na preparação do corpo, na preparação do cemitério, dos rituais, ele foi, de certa forma, a família passa a ser um pouco menos ativa por causa dos cuidados, porque os próprios funcionários precisam também, não podem ter contato com o familiar, né? Independente disso, do caso ser uma morte por Covid ou não. Especificamente com o caso do Covid, o que você tem é que, segundo o RIMV daqui, que é a instituição que lida com questões, né, que é uma instituição ligada ao que seria aqui o Ministério da Saúde, o cadáver em si, ele não é fonte de contaminação. O cadáver de uma pessoa que morre por Covid, né? Por quê? Porque a contaminação de pessoa para pessoa, ela se dá pela respiração, pela fala, então pelas gotículas ou pelo, como chama, do spray, né? Da fala que sai pela boca e pelo nariz, pela tosse, pelo espirro. Um morto não vai contaminar por aí, né? Então, se no momento em que o funcionário, né, o agente fúnebre, ele limpa o corpo, então há uma recomendação para limpar bem, com mais cuidado, as mãos do morto e o rosto do morto, os familiares podem tocar esse corpo. Depois, eles têm que lavar as mãos, limpar as mãos, mas eles podem tocar o corpo, podem tocar o rosto. Então, não há, nesse sentido, a situação aqui na Holanda não é tão dramática do ponto de vista dos ritos fúnebres como se viu no caso da Itália, das imagens da Itália que passou. De certa forma, há um meio termo aqui, né, desde que a regra de ouro seja mantida, que
permite um relativo, que permitiu, e que agora está mais ainda, permitindo mais ainda, um relativo manutenção da maior parte das ações rituais. Então, carregar o caixão, por exemplo, que antes era 6 pessoas, passou a ser 4 pessoas, com auxílio, porque você consegue ter 1,5 metro de distância entre uma pessoa e outra. Então, existem, digamos assim, foram encontradas soluções que, de certa forma, permitiu, né, um meio termo e uma manutenção desses rituais. Por exemplo, né, você não pode ter o cortejo, porque são 30 pessoas, mas aí, a partir da autorização das prefeituras, né, do município, se fez o cortejo na rua, né? Então, de certas pessoas, né? Aquele guarda de honra, como se diz, o carro passa no meio de uma fila de pessoas que estão a 1,5 metro de distância uma das outras. Então, foram encontradas soluções, até certo ponto, criativas, né? Dentro do que seria, inclusive dentro do que aquilo que é valorizado muito aqui na Holanda, na contemporaneidade, que é a criatividade ritual, né? Mas, enfim, é claro que esse momento do abraço, né, não é possível. Eu acho que já passou muito tempo, né? Então, parei. Mas vamos continuar agora, né? E aí nas perguntas, a gente tem algumas perguntas da internet, e aí você acha que você continua aprofundando esse aspecto da tua fala, né? Mas agora eu vou passar a palavra para a Renata, que ela vai fazer suas questões. Olá, vou fazer uma pergunta para a Cláudia, que até nos comentários o Thiago Nagafushi fez a pergunta no mesmo sentido, que no artigo A Cidade e a Morte, né, publicado na revista História, Ciências e Saúde, você, Cláudia, trouxe essa análise, né, do impacto da epidemia da febre amarela nos costumes fúnebres no Rio de Janeiro. E considera, né, que a demora em implementar as medidas higienistas se deu, entre outros motivos, pelo fato de que tradições não são desfeitas de uma hora para outra, né, por diversos motivos. E a atual epidemia também impõe, né, cuidados específicos, de modo que o Ministério da Saúde publicou em março recomendações sobre velórios e funerais de pessoas com Covid-19 ou suspeita. Queria que você comentasse, claro, né, um pouco sobre as atuais diretrizes fúnebres, seus impactos e até tensões, né, com demais aspectos sociais, religiosos, enfim. E ainda, se você considera que que essas medidas têm a possibilidade de modificar costumes, né, que eles permaneçam para além desse momento pandêmico. Bom, essas medidas restritivas, né, em relação ao contato, no velório, não tocar o caixão, parte, né, do que a própria Mísia também falou, que tem sido adotado fora, a restrição da quantidade de pessoas, e em alguns casos até a dificuldade de você ter o caixão, o fato de alguns cadáveres serem sepultados imediatamente em sacos plásticos, tudo isso vem rompendo com aqueles rituais. Eu lembro daquele caso de familiares que foram buscar o cadáver do avô dentro de um frigorífico e tiveram que lidar, né, com a busca entre vários pacotes plásticos. Então, esse é o momento que a gente pode dizer, com milhões de aspas, de desestruturação, né, dos rituais, no sentido de controlar e evitar a contaminação dos presentes. Agora, eu acredito que, por mais que eles possam trazer, né, essa situação toda possa trazer algumas inovações que a gente já vê no momento. Eu acho, Andréia, tem como você colocar a imagem 4? Tem a imagem 4, a última, por favor? A gente pode ver que os espaços dos cemitérios passarão, provavelmente,
a ter essa convivência desses novos blocos, esses que eu estou chamando de condomínio, né, de mortos, com os túmulos antigos. Essa segunda imagem, essa de baixo, dá para ver, né, no plano, né, no primeiro plano os tradicionais e no outro esse que é o mais recente. Até pensar como será o contato dos familiares com algum morto em algum momento que queiram, muito embora o dia de finados desse ano de 2020 vá sofrer impactos, né, talvez nem possa ocorrer, mas como se daria o contato com um morto que está inacessível fisicamente falando da família. A disseminação de rituais, obrigada, Andréia, a disseminação de velórios virtuais, online, tem cada vez mais se feito presente. Era uma prática que já vinha ocorrendo nos últimos anos, principalmente com a expansão das redes sociais. Algumas funerárias, algumas agências funerárias aqui já permitiam isso, e talvez essa seja uma prática que vá se manter. Da mesma forma que a cremação. O Brasil tem cada vez mais adotado a cremação, mas os índices da inumação ainda predominam. Hoje, inclusive, há quem defenda que a cremação é até mais barata, custa menos do que a manutenção, a compra e a manutenção de jazidos. Mas nós temos também a convivência dessas inovações com tradições. Há alguns dias eu vi uma reportagem mencionando o caso de uma família que optou por cremar um corpo de um parente, eu não lembro se era pai ou avô, e estão guardando as cinzas para esperar o momento que passar a pandemia e poder realizar um velório e o sepultamento das cinzas. Então, você tem já a mescla com essas tradições. Na história, as transformações não rompem com todo o passado, como as mudanças que vêm ocorrendo passam, em função disso, a conviver com elementos antigos. Vou dar aqui também 2 exemplos de casos. Uma colega minha, a Silvana Godoy, que trabalha com índios, me passou um documento de indígenas que agora, né, há semanas atrás, do Alto Solimões, solicitaram especial autorização para que nos cemitérios, nas áreas destinadas aos mortos por Covid, houvesse um espaço específico para os seus sepultamentos, porque eles querem manter a tradição que é da comunicação que eles têm com aqueles que se tornaram os ancestrais. Da mesma forma, no caso de membros de religiões de matriz africana, também em documentos, registraram o seu pedido para que os mortos não fossem sepultados em gavetas, mas sim em terra, de acordo com a crença de vários. Então, esses elementos mostram que, por mais que essas inovações venham a ganhar espaço, como essas construções, a questão dos velórios online, tradições vão ser mantidas, porque faz parte, né, desse processo histórico de convivência do antigo com o novo, principalmente em sociedade que, por mais que tenha perdido todo aquele peso, a pujança do catolicismo dominante, ainda é majoritariamente cristã. Aí acho que pode passar para as outras perguntas para dar espaço para todo mundo, né? Obrigada, Cláudia. Agora eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para a Mísia, e acho que eu junto com a tua fala, e você pode tentar fazer uma comparação, né? Porque nos teus estudos sobre o complexo ritual fúnebre católico, né, você faz a menção às várias etapas dos ritos de passagem da morte, né? Então você mostra que tem os cuidados com o cadáver, o velório, o enterro, né, o luto, né? Então tem a ritualidade católica, ela envolve muito missas de 7º dia, de ano, ida aos cemitérios infinados, enfim, né? Várias possibilidades e acessos entre os vivos e esse espaço que é o cemitério, que é o espaço dos mortos, né?
Então, assim, como é que o não cumprimento dessas etapas, já que a gente tem um protocolo aqui no Brasil, por exemplo, rígido, né, em relação à realização dos velórios e dos enterros, pode afetar o desenrolar do luto dos católicos, né? E aí eu acho que você podia tentar emendar um pouquinho com aquilo que você estava falando no final da tua fala, né? Que é justamente essa ideia de que diferentes protocolos aí parece que tem um impacto também muito específico, né? Olha, assim, com relação aos católicos, eu acho que são hipóteses, claro, né? Porque a gente só pode saber um pouco a posteriori. Eu acho que, particularmente, vamos pegar o ritual da semana, o ritual do fúnebre de finados, né? Faz parte do que eu chamo do período do luto. Particularmente, dentro da prática católica, eu acho que tem uma diferença, tem diferenças de classe que são muito importantes levar em consideração, né? Então, assim, o cuidado do túmulo familiar não é para qualquer um, é para quem tem condições de ter o túmulo familiar. Então, assim, parte importante da população, a maior parte da população não tem túmulo familiar. Então, está dentro daquele sistema em que os pais, o irmão, os filhos, os parentes, os amigos, eles morrem e eles são enterrados em covas rasas, normalmente, ou, às vezes, consegue um pouco mais de dinheiro, alugar um período em algum, por exemplo, um cemitério tradicional do Recife, que é o de Santa Amaro, e lá você vai ter as covas, os túmulos, né, as catacumbas chamadas, por exemplo, das Irmandades, que ainda tem, né? Então, eles alugam os espaços assim por 2 anos, né? 2 anos e um dia você faz, são covas rotativas, né? E que depois muitos não têm dinheiro, por exemplo, para ir pegar os ossos e levar para um ossuário, né? E aí os ossos ficam lá e vão sendo, assim, camadas e camadas de ossos lá. Então, a ida para o cemitério, ele vai depender muito de alguns fatores. O primeiro deles é que os ossos se encontram ainda no cemitério e que as pessoas ainda identifiquem que os ossos estejam lá. Então, assim, tem uma relação direta com a tumba, com a identificação da tumba e com sentir que o morto ainda está lá. É claro que ao lado disso tem obrigações. Você pode ter obrigações, feito algum tipo de devoção, né? Que faz com que você vá para o cemitério também em finados. Mas não só finados, dia dos pais, dia das mães, das crianças, enfim. Você tem outros dias lá. Então, mas a maior parte, você tem uma grande gama da população católica que eles fazem o ritual de finados em casa. Não casa, porque tem espaços específicos para você fazer isso, né? Não pode chamar o espírito, a alma, para qualquer lugar da casa. Né? Então, que fazem o ritual todinho de finados em casa. Porque não tem cova, porque mudou de cidade, porque por vários fatores, mas que continuam mantendo a ação e o rito, a devoção, porque o dia de finados, para muitos, é um dia especial, que é um dia específico também de lembrança, de rememorar, mas para muitos de comunicação com os mortos. Então, eu acho que para boa parte da população que tem mortos, né, porque você só faz finados se você tem mortos, né, entes queridos, né, essa não vai ser um problema não ir para o cemitério. Para alguns, que para alguns em que tem um túmulo, ou que o lugar de comunicação específico, ideal, correto, possível até, não só ideal, mas possível de comunicação com os mortos é no cemitério, isso pode ser pode promover uma certa frustração, uma certa dor, mas eu acho que as pessoas costumam lidar com relação a finados, eu acho que elas costumam lidar de uma maneira mais, porque é um ritual perene. Ele tá lá todo dia, não é um momento específico, não é uma época específica, não é um instante específico, mas ele é perene. Mais complicador é na situação do enterro, em que é impedido a presença, porque é impedido tocar no corpo, porque muitos tocam, muitos, né, querem ter o contato com o cadáver. Aí, provavelmente, possivelmente, as consequências emocionais, eu não considero que são consequências que seriam consequências religiosas, do ponto de vista de que pode trazer grandes implicações para o encaminhamento da alma, né? Eu acho que delas
rezas, isso é considerado como uma coisa muito importante para a maior parte, tendo uma pequena quantidade que acha que a missa de corpo presente é fundamental. Mas, então, quanto mais, digamos, ortodoxo é o católico do ponto de vista da ritualização e das regras, mais talvez ele sinta que haja algum problema com relação tanto emocional quanto com relação ao destino da alma. Mas, de uma maneira geral, a maior parte dos brasileiros não são tão ortodoxos assim, então, e nem tem acesso também a todos os rituais católicos, porque demanda um custo e uma frequência à Igreja Católica, né? Sem querer com isso diminuir, dizer que são mais ou menos católicos, uns são mais católicos que os outros, não é isso que eu estou dizendo. Então, nesse sentido, talvez, em certo sentido, os impactos no Brasil, inclusive pela quantidade de mortos, né? A gente não pode comparar o Brasil, no total, na Holanda, é mais ou menos 6 mil pessoas que morreram, hoje só entraram 3 pessoas no hospital, para ser atendido em casos que demandam mais atendimento médico. Então, o impacto é muito diferente em termos de como isso vai, digamos, haver uma... Como é que a gente fala isso? Uma grande quantidade que o sistema funerário não dá conta, né? E que isso atrapalha, tem implicações fenomenais, né, no sistema. Então, aqui na Holanda, eu não acho que vai acontecer tanto assim. Eu acho que é muito essas regras, esses protocolos, né, que estão sendo cada vez mais aliviados, elas vão ser realmente temporárias. E talvez o que pode acontecer, que pode manter, é que o controle que as empresas funerárias tinham até mais ou menos o meio dos anos 90, né, sobre todo o ritual, né, todo o sistema, né, ritual fúnebre, né, de enterro, talvez eles recuperem um pouco mais isso, né, que antes que estava cada vez mais sendo compartilhado com os familiares. Mas no que eu vejo aqui seria apenas esse tipo de impacto possível. E eu nem sei se vai acontecer, porque o ideal existe um valor aqui que é dado à questão da personalização e da autonomia, quer dizer, numa lógica meio liberal, meio neoliberal, a gente não pode esquecer isso, de que o indivíduo ele vai livre das amarras das instituições em geral. Eu acho que o impacto... Eu não sei se respondi a pergunta. Sim, Mísia, obrigada, respondeu com certeza. Bom, a gente poderia ficar aqui conversando mais horas, né? Mas infelizmente nosso tempo acabou, né? E eu vou passar a palavra para a Renata, para ela, que ela quer fazer uma última consideração, e aí em seguida a gente vai terminando, né? Pode falar, Renata. A minha sugestão era pegar uma última perguntinha dos comentários. Tiveram várias. À vontade. A Raquel Eisengar deixou algumas perguntas. Eu escolhi uma aqui, talvez, para a gente fechar, embora seja uma pergunta um pouco ampla, né? Mas vamos lá. Ela diz que o Byung-Chul Han afirma que estamos deixando de ter rituais, que estamos perdendo o contato com os rituais, que há uma perda de reverência diante da morte. E aí ela pergunta o que vocês acham dessa afirmativa. A gente pode começar com a Cláudia, né? Respondendo. Uma das funções do ritual é dar significado, dar um sentido àquela morte, àquela perda. Hoje, talvez, um dos elementos que mais impacte as famílias é a dificuldade, talvez, mais do que não realizar o ritual como gostariam, de não se despedir dos seus entes queridos. Deixar numa emergência e descobrir que não vai ver mais essa pessoa. Eu acho que, nesse caso, formas de dar sentido a essa perda vão ser buscadas. A gente está no olho do furacão. Não acredito que os rituais venham a desaparecer, porque novas formas vão sempre ser buscadas, faz parte do ser humano. É o que diferencia a morte do homem para a morte do animal. Não é uma morte puramente
do biológico. Mas mais do que isso, eu acho que no Brasil a gente tem uma carência enorme, que é de pesquisas sobre essa questão do que se chamou tabu da morte, sobre como são vivenciados os rituais funerários, digamos, da segunda metade do século XX para cá. A gente estuda, eu já sofri essa crítica algumas vezes, é algo que eu não consigo dar conta, mas acho que a gente precisa de pessoas que investiguem como esses rituais vêm sendo realizados, como eles vêm sendo pensados, como é que os antigos experimentavam, até no sentido de a gente talvez, é uma hipótese, como eu falei, precisa ser comprovada, identificar quais são as novas formas de dar significados, porque rituais, eu acho que talvez seja muito arriscado dizer que venham a desaparecer, mas é preciso investigar e apresentar quais são, como vêm sendo transformados ao longo dessas décadas. E no caso do velório online, rapidinho, só para passar a palavra para a Mísia, acho que também é preciso diferenciar, acho que nós temos dois tipos. Temos aqueles que já há algumas décadas vêm sendo realizados pelas funerárias, num pacote, né, fornecido para as famílias, e o que agora, diante dessa situação, para dar conta das restrições, né, dos códigos que impõem mudanças nos velórios e a redução do contato, que são aqueles velórios realizados no âmbito das famílias, em que se reúnem em lugares distantes, até porque a gente não pode esquecer que estamos em confinamento, para conversar sobre aquela pessoa, para se despedir, para chorar juntos e para fazer as suas despedidas. São duas formas diferentes, mas que vêm sendo combinadas e que acabam sendo novos rituais que vêm como forma de dar significado a esse momento. É uma pergunta muito complicada. Não necessariamente complicada, mas que eu poderia falar horas sobre isso, porque eu sou extremamente crítica o que eu chamo desse paradigma da negação da morte, tabu da morte, desinstitucionalização, desritualização, dessocialização da morte. Eu acho que, para mim, não existe dados empíricos nenhum que, de fato, sustentem essa ideologia, esse paradigma, esse doxa, que, de certa forma, impera dentro do campo dos estudos tanatológicos. Eu acho que na tese de Andréia, ela já faz um interessante crítica, quando ela pega a parte da teoria social, e que ela já faz uma crítica ali, bastante interessante, sobre essa abordagem. Eu acho que tem que explorar mais, né, Andréia? E porque o que você tem é um fato, na realidade, saudosismo. As pessoas, o passado era melhor, tinha mais. Não, o que a gente tem são mudanças, muitas vezes rápidas, muitas vezes bruscas, uma maior ou menor ritualização, depende muito dos valores e daquilo que as pessoas vão interpretar como sendo o ideal de um enterro, ou de um velório, ou seja, dos ritos fúnebres. E isso muito tem a ver com aquilo que as pessoas, o sentido estético também. O sentido estético tem a dimensão religiosa, mas tem um sentido estético também. Um funeral, todo ritual, ele é estético, ele tem uma performance, ele tem uma estética. E os rituais fúnebres, eles são estéticos e eles correspondem ou não a um sentido estético do belo, do prazer, da satisfação. Esse lado, né, pouco discutido, e muitas pessoas podem se sentir frustradas porque têm expectativas diferentes e têm mudanças diferentes. Então, eu acho e tem uma questão aí que é muito importante, que não se leva em consideração, que são distinções, não só culturais entre povos diferentes, mas distinções dentro da mesma sociedade de classe. De classe, você não pode comparar um enterro de uma pessoa do século XIX, da elite baiana, né, por exemplo, né, que está dentro de uma coisa que
pode fazer de alguém que é anônimo, que ninguém nunca sabe nem que existiu, porque a história não registrou essa pessoa. Não registrou o cemitério, a morte dessa pessoa. E aí você vai fazer a comparação de um passado do século XIX para um passado de hoje, no passado de 50 anos, no passado de hoje, comparando coisas que são, em certo sentido, não tem condições de comparar. Para você, pode comparar, para ver as diferenças, mas para avançar um juízo de valor, de ser melhor ou pior, nenhuma morte é boa. Ela vai ser sempre ruim, vai sempre ser uma tragédia na maior parte das pessoas, ela vai estar sempre produzindo um certo caos, em certo sentido, um sentido se a gente for pensar em termos, uma liminaridade, e a liminaridade é um momento de caos, de perturbação, de falta de compreensão, falta de sentido, de criação também. Se a gente está pegando aqui um pouco a teoria de Victor Turner. Então, no momento, o ritual ele não é fixo, não existe ritual. Eles têm uma dimensão da criatividade, sobretudo nos momentos liminares, que é o momento do perigo que Turner chama, e que é o momento de criação, e que ali pode se transformar muitas coisas. Mas o ser humano está ritualizando o tempo todo. E ritualizar não é só forma, repetição. É criação, é comunicação, é transformação. Mesmo através dos rituais, novos valores podem estar sendo comunicados. E, portanto, e é claro que há sempre, sobretudo entre gerações, entre pessoas, modelos de certas camadas sociais, certos grupos sociais podem começar a se tornar hegemônicos e outros grupos sociais, outras camadas sociais sentem ameaçados e não se sentem corresponder com essa hegemonia desses rituais. Então, assim, é muito mais complexo e eu acho muito complicado partir a pensar os ritos fúnebres a partir de um menos ou de um mais. O que você tem é maneiras diferentes, maneiras múltiplas diferentes e criativas, mas sempre ritualizadas de lidar com a morte. É isso. Obrigada, Mísia, obrigada, Cláudia, foi um prazer ouvi-las, né, como sempre, geniais, né, em tudo que falam, assim, foi um prazer também estar aqui com a Renata, agradecer a todo mundo que esteve com a gente até agora. Eu podia falar uma coisinha? Vai ser semana que vem, dia 18, né, e aí o nosso tema vai ser luto, né, nós vamos discutir um pouquinho do luto. Vou deixar a Mísia dar a palavrinha final dela. Eu só gostaria de agradecer a oportunidade de ter participado. Achei muito, muito interessante a discussão apresentada por Cláudia. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa comunicar mais entre os dados históricos, mas essa história assim, que pega, né, não uma história de Philippe Arriès, deixa eu falar logo, mas esse modelo de história que eu acho muito mais interessante, muito mais rico, e que contribui bastante para a gente pensar a atualidade. E eu queria também agradecer o convite, agradecer a Renata também, a Andréa, e agradecer os comentários que eu li aqui, que infelizmente não deu para falar de tudo, só isso. E boa noite daqui da Holanda. Cláudia, quer falar alguma coisinha no final? Então, eu também vou aproveitar, né, para agradecer, né, por essa oportunidade, né, por dividir aqui essas ideias. Eu também estou vendo aqui um pouquinho das perguntas. Agora, e marcar, né, como é importante a discussão das áreas, né, antropologia, história, e esse é o sentido da revista M, propor, né, a interlocução entre áreas, numa revista multidisciplinar, para enriquecer o debate. E, assim, eu aprendi hoje muita coisa, né, então, assim, a gente cada vez mais cresce. Então, é só isso. Obrigada também a quem participou e está aqui com a gente até agora, Andréia, Renata, Adriana Piovesan, que hoje está no backstage. Muito obrigada. E, ó, a Raquel Eisengar, que está aqui perguntando, igual uma doida, vai falar semana que vem, hein? Vamos ouvi-la. Sim, semana que vem a gente espera vocês, né, no dia 18. E queremos convidar também para que vocês acessem o site da revista, a página da revista no Facebook. Essa live também vai estar disponível depois na página da revista do YouTube. Tá certo? Obrigada. Tchau, boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite. Tchau.